A Caroline mandou eu colocar minha roupa elegante aí de festa. Eu tô aqui me arrumando pra festa que ela falou que vai ter. Mas é festa online, viu? Que agora nós tá no isolamento social, não pode ir pra festa, tá, gente? Ela falou que é uma festa assim que eu vou aparecer na câmera, sabe? E eu tava aqui arrumando meu cabelo, pensando, sabe? Quanta coisa que já aconteceu aí nesse canal, né, gente? Que eu tô gostando de ver dessas coisas, tudo que aconteceram aí no canal. É verdade, vó. A gente já falou de tanta coisa em tão pouco tempo, não é? Pois é, né? A gente teve vídeos falando sobre as diferentes etapas do método científico. A observação, questão-problema, hipótese. Vocês lembram delas? Para tudo! Nós já aprendemos bastante coisa nesse canal, hein? Até que leite com manga não faz mal. Descobrimos que a ciência ajuda a desvendar essas fake news espalhadas por aí. E depois a gente falou do Covid. Essa pandemia que começou lá na China e se espalhou pelo mundo. E aí nós começamos a falar sobre o método científico, começando pela observação e a importância dela para a ciência. Depois de tanto observar, a gente aprendeu a fazer as questões problemas. Estão lembrados? E no último vídeo da semana passada, a gente aprendeu aquela coisa das hipóteses lá, de como fazer as hipóteses para a pesquisa científica. Falamos da importância dessas hipóteses para a pesquisa científica. Puxa vida, que legal! A gente já aprendeu tanta coisa nesse canal, mas hoje a gente vai falar das etapas do método. Como será que isso funciona? O método é uma etapa essencial da pesquisa. É no método que a gente vai colocar quais as variáveis da nossa pesquisa, qual o grupo de pessoas ou um sistema que a gente vai estudar, quais os materiais que a gente vai precisar para fazer aquela pesquisa. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre as questões problemas? Então, quando a gente tem uma questão-problema da nossa pesquisa e a gente desenvolve depois uma possível resposta para ela, que seriam as hipóteses, o método nada mais vai ser do que o passo a passo para a gente conseguir chegar nessa possível resposta. Ou seja, uma receitinha de bolo para a gente testar a nossa hipótese. Mas é importante a gente falar que não existe só um tipo de método, uma única receitinha de bolo. A gente vai ter diversos tipos de método. E eles vão depender de qual é o objetivo da nossa pesquisa a gente quer alcançar, certo? Dentro desses métodos, a gente vai ter duas principais abordagens, que é a abordagem quantitativa e qualitativa. E dentro delas, os métodos, eles vão estar ali. A gente sempre vai ter que olhar qual é a resposta que a gente está querendo chegar e a partir dela, a gente vai pensar qual o melhor tipo de método para usar. Deu para entender um pouquinho melhor? Oi, filha, se eu te disser que eu entendi tudo, é uma grande de uma mentira. Tá difícil um pouco entender umas partes, sabe? Calma, vó, fica tranquila. É assim mesmo. Nós vamos te explicar tudinho. Que tal você participar de um talk show para fazer as perguntas? Mas foi pra isso que você mandou eu me arrumar e colocar minha roupa de festa? Foi sim, vó. Então vamos fazer parte aí desse Tark o quê? Tark Show? Vamos aí fazer. Que sardada de uma festa junina, né, gente? Anarie! Só que nesse caso é festa junina, né? Já que hoje é o último dia de julho. Nossa última
última oportunidade de fazer uma festa! No ano de 2020, né? Mesmo sendo online. Mas vamos lá! Que hoje nós tem um talk show! E hoje, para participar desse talk show, nós teremos a participação de 3 carinhas já conhecidas de vocês. Vou apresentar vocês a minha avó! Oi, fia! É aqui que eu tenho... Onde é que eu tenho que ficar para participar desse talk show? Vó, fica aí, olha pra câmera. Eu tenho que olhar pra essa... É aqui que é a câmera? Isso, aqui? vó, tira o dedo. Ah, tá bom. Oi, gente! Ana! Oi, Carol! Um oi especial aqui da Holanda pra você. Eu sei que é um talk show junino, mas eu quis misturar um pouquinho da festa junina com os adereços que a gente usa aqui na Holanda no Dia do Rei. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E a Dani! Oi, gente! Oi, Carol! E eu que digo claro pra gente fazer essa resenha julina. Vamos começar? Bom, como nós sabemos, o método é uma parte difícil, porém essencial da metodologia científica. Então, nós decidimos trazer para vocês aqui a minha avó. Oi, gente! Nesse maravilhoso talk show julino, porque ela tem algumas dúvidas sobre o método que gostaria de fazer para as nossas queridas entrevistadas. Ô, fia, muito obrigada, viu? Antes aí de começar esse tal de talk show que vocês fizeram aí, a Ana explicou um pouquinho aí esse negócio do método, como uma receita, não é mesmo? Mas eu fiquei assim, um pouco confusa com tudo isso. Então, vamos lá! Bom, meninas, vocês terão toda a liberdade para conversar e discutir os assuntos aí sobre o método. Preparadas? Vamos lá, vó! Qual é a sua primeira dúvida? A primeira pergunta que eu tenho aí sobre esse negócio de método aí é essa coisa aí de quantitativo e qualitativo. Que é isso daí? Entendi sua dúvida, vó. Para isso, eu vou chamar a nossa maravilhosa bióloga, a Dani. Eu acho que ela vai poder te ajudar com essa questão. Dani, você pode explicar aí para minha avó um pouco sobre isso? Claro, Carol! Vai ser um prazer falar sobre isso. Bom, uma pesquisa ela pode ter 3 tipos de abordagens. A quantitativa, a qualitativa e a quali-quantitativa. Na abordagem quantitativa, a busca é por uma coleta de informações que são mensuráveis, ou seja, informações que podem ser medidas através de números, estatísticas, e os resultados dessa pesquisa, eles têm que ser possíveis de serem replicados. Lembra lá da minha pergunta sobre o crescimento do pão? Então, aquela pesquisa para responder aquela pergunta teria que ser uma pesquisa quantitativa. Simplificando um pouco o exemplo. Se eu perguntasse para a senhora, vó, quantas vezes a senhora assiste filme na semana? A senhora me daria uma resposta quantitativa. Já na abordagem qualitativa, o que se faz é uma observação de fatos reais. Ela não é uma pesquisa que vai se restringir a medir ou mensurar as informações. Na verdade, é uma pesquisa que vai observar e analisar mais profundamente o contexto que está sendo estudado. Esse tipo de pesquisa vai descrever informações, utilizando observações, pontos de vistas, impressões e geralmente vai utilizar mais de uma fonte de dados. Lembra da pergunta da Carol sobre os padrões de beleza? Então, para responder essa pergunta, geralmente a gente vai usar uma pesquisa qualitativa. Simplificando e voltando para o exemplo do filme. Se eu perguntasse para a senhora, vó, de todos os filmes que a senhora já assistiu, qual foi o que a senhora mais gostou? A sua resposta seria uma resposta qualitativa. E aí, vó? A Dani respondeu sua pergunta? Olha, filha, respondeu, né? Mas também, quando ela falou aí, até que entendi, mas queria que ela desse uns exemplos assim, né? Pra mim, dessas abordagens aí, e como que elas se encaixam aí nos
diferente método? Boa, vó! Mas fica tranquila aí. A Ana vai explicar pra você essa parte aí que você ficou ainda confusa. Mas, pessoal, a Ana só vai responder depois do intervalo. Fiquem ligados. Ei, você aí que está olhando seu celular, está cansada de receber fake news? E você, cansada de receber informações falsas da internet? Fiquem calmas, o seu problema está resolvido. Agora você pode encontrar um canal expert em passar informações verdadeiras. É o Mudando Consciência. Não é maravilhoso? Até o seu cachorro vai gostar. De volta do nosso intervalo! E aí a Ana agora vai explicar pra vocês aí a pergunta da minha avó. Nossa, avó, você faz as melhores perguntas mesmo. Por isso que a Carol te trouxe aqui. Pode ficar tranquila que eu vou te dar alguns exemplos de alguns métodos baseados nessas abordagens que a Dani falou agora há pouco. Então, se a gente pensar, por exemplo, na abordagem quantitativa, existem alguns exemplos de métodos. O primeiro pode ser levantamento. O levantamento, ele basicamente vai ser como se fosse assim um levantamento de dados, que a gente pode fazer através de entrevistas. Por exemplo, a gente cria entrevistas e a gente vai entrevistar as pessoas para descobrir um determinado assunto que a gente quiser. Um outro método também quantitativo pode ser o experimental. E esse a gente pode fazer experimentos controlados, tanto em campo quanto em laboratórios. Agora, um outro método que a gente também pode fazer, que não é tão conhecido, é o de modelagem. E é quando a gente aplica alguns modelos, podem ser eles matemáticos ou computacionais, para ver como um determinado sistema funciona. Então, esses são os nossos métodos quantitativos. Já na abordagem qualitativa, a gente também vai ter alguns métodos que a gente pode utilizar. Eu vou dar alguns exemplos aqui também. Por exemplo, a gente pode ter uma revisão bibliográfica, que é quando a gente pega alguns estudos, alguns outros livros, artigos e analisa o que já foi feito. E a partir daí nós tiramos conclusões, mas sem realizar nenhum tipo de experimento. Um outro tipo de análise qualitativa seria a pesquisa e ação. A pesquisa e a ação nada mais é do que uma reflexão coletiva sobre algo que está ali acontecendo dentro de uma instituição, dentro de uma organização. E também a gente pode ter o que a gente chama de estudo de caso. O estudo de caso é quando o pesquisador ele vai até um local, ele analisa algum sistema, algo que está acontecendo ali no seu ambiente natural e tira conclusões a partir daquele caso específico. Então, esses são alguns exemplos de métodos qualitativos e quantitativos, mas é importante dizer para você, vó, que eles não são os únicos, nós temos diversos tipos de métodos. Nossa, Ana, que legal! Bom saber que dependendo de cada método tem uma abordagem diferente. E quantos métodos existem, né? Vó, a Ana respondeu sua pergunta? Nossa, fia! Ajudou muito, viu? Mas tô com uma dúvida aqui. Vocês falaram que cada método é diferente, não é mesmo? E quando eu vou organizar eles, que nem vocês falaram, que é tipo uma receitinha de bolo, eu vou organizar eles diferente também? Nossa, vó, que pergunta maravilhosa! Dani, você quer dar uma palhinha aí pra minha avó? Sim, vó. Cada método vai ter uma maneira diferente Dani, que é sugerida para parou! Nossa, gente, quando a conversa é boa, o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Infelizmente, o nosso tempo de talk show Julino acabou. Mas não fiquem tristes, porque semana que vem a gente vai continuar com esse assunto e falar como estruturar o seu método para ajudar você na sua pesquisa. Mas para isso, curta o nosso canal, clique no joinha,
ative o sininho e compartilhe com as pessoas. Você que valoriza a ciência, siga a gente nas redes. Vem com a gente e semana que vem tem mais Mudando Consciência.